Olá, queridos, saudação de paz. Uma vez mais estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para nossa meditação neste dia abençoado que o Senhor nos proporcionou. O desejo do meu coração é que Deus venha entrar na sua casa, fazer morada e ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor. Se você já é inscrito, glória a Deus, mas compartilhe. Se você não é inscrito, o endereço está aparecendo aí. Escolha uma plataforma e todos os dias tem uma palavra abençoada para a nossa meditação. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está aqui no livro de Jó, né? Eu quero ler 2 textos do livro de Jó, no capítulo 1 e lá no capítulo 31, que diz assim. Olha aqui no versículo 1, no capítulo 1, diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí diz assim, cujo nome era Jó. Este era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Este era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso aqui, Deus falando, Deus quando foi fazer, dando essa informação. Por isso que ali em Ezequiel tem 3 homens lá que Deus dá um exemplo deles. O primeiro é Noé, o segundo é Jó, o terceiro é Daniel. Esses homens, não sei o que eles fizeram para Deus, que Deus botou eles lá em cima, pelos atos de justiça, né? A Bíblia diz. E o que aconteceu? Jó, por tudo que aconteceu com ele, e ele ficou sem entender por o motivo do que estava acontecendo. Meu Deus, por que está acontecendo? E chegou um momento que Jó questionou com Deus. Jó questionou com Deus, né? Deus, depois dos seus amigos falarem um bocado de coisa, Jó foi questionar com Deus e Deus ficou só ouvindo Jó falar, sabendo que Jó era justo mesmo. Jó não merecia passar por aquela situação. Deus fez aquilo para provar para Satanás que é capaz de um homem servir a Deus, independentemente dos bens materiais. Porque Satanás pensava que nós, seres humanos, só servíamos a Deus quando Deus nos abençoara. Senão, nós não servíamos, nós blasfemávamos, a gente fazia qualquer coisa desse tipo. Se nós não fosse abençoado por Deus, só glorificávamos a Deus na bonança. Na escassez, não. Não, e Deus provou para Satanás que não, que haveria sim um homem que é capaz de um homem servir a Deus e adorar independentemente dos bens materiais. Inclusive até a própria saúde estava ali todo cheio de chagas, de úlceras, câncer. Mas Jó não blasfemou, mas ele questionou. Então o que eu quero dizer? Não é errado de você questionar com Deus. Você só não pode passar dos limites e blasfemar. Não confunda questionamento com blasfêmia. Questionamento, a gente questiona, mas Deus, por que está acontecendo isso comigo? E Jó foi uma dessas pessoas que questionou. No capítulo 31, Jó diz assim, Senhor, fiz concerto com os meus olhos, né? Eu fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, eu ia fixar o meu olho em uma virgem? E quando eu leio esse texto aqui, eu vejo lá em Jesus dizendo, se um homem olhar para uma mulher com alguma intenção impura no coração, com certeza já adulterou. Então Jó está dizendo aqui, Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Alguma vez eu pelo menos olhei para uma mulher com alguma intenção impura no coração? Aí ele continua, porque qual seria a parte vinda de ti? Né? Qual a herança eu teria vinda do Todo-Poderoso? Aí ele continua, o Jó falando, porventura não é perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Aí diz assim, ou não vê ele não vê o Senhor os meus caminhos, os meus passos? Aí ele diz assim, se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, corrija-me. Aí ele diz assim, o Jó ainda continua falando, passa-me em uma balança fiel e saberás da minha sinceridade. O Jó falando com Deus, passa-me em uma balança, ou seja, passa-me na tua balança fiel e tu saberás que eu estou sendo sincero, que eu estou sendo fiel.
daquilo que eu estou falando contigo. Por que eu estou passando por essa situação? E aí no versículo 7 diz: se os meus passos se desviaram do teu caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então eu semeei coisa perversa. Então eu mereço punição. O Jó estava questionando com Deus. Ele chegou um momento que ele não entendeu por que ele estava passando por aquela situação. Então já lá e Jó continuou falando, e Deus ouvindo e vendo o Jó desabafar. Quando chega lá no capítulo 42, aí Deus diz assim: Jó, agora tu vai ficar calado, e eu vou falar e tu vai me ouvir. Aí Deus começa dizendo: onde estava tu, quando eu criei os fundamentos da terra? E Jó não sabia responder. Onde tu estava quando eu criei os primeiros luminares no céu? E Jó não sabia responder. Onde tu estava quando eu criei os alicerces da terra? E Jó não sabia responder. Ou seja, Jó, eu faço o que faço. Como quem diz, eu sou o Senhor, o Criador. Eu faço e ninguém impede. E Jó nem por isso blasfemou contra Deus. São coisas que às vezes acontecem na vida da gente, meu irmão e minha irmã, que nós queremos uma resposta, e com Jó não foi diferente. Ele queria uma resposta, por que estava acontecendo aquela situação com ele. E não é pecado, pastor, é pecado a gente questionar com Deus? Não. Não é pecado. É pecado você blasfemar, murmurar, mas questionar não é pecado. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não tenho te sido fiel. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não tenho sido fiel contigo, Senhor. Então, queridos irmãos, quando alguma coisa estiver acontecendo, pergunte a Deus e Deus lhe dará a resposta. Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.